Segunda-feira de carnaval, vitória do Fluminense, Maracanã, tudo uma mistura muito louca que dá certo. Fluminense vencendo com propriedade desde o começo do jogo. Fluminense vindo, fazendo o seu joguinho. Teve pena porque se o Fluminense quisesse realmente, poderia ter feito muitos e muitos mais gols contra o Bangu. Isso aqui é a nossa análise, nosso apito final de Fluminense 3, Bangu 1. Pessoal, a gente viu um jogo do Fluminense bem moderado, o Fluminense não avançando totalmente, com tipo assim, com receio de jogar umas coisas, mas dominando o jogo, sabe? Tipo assim, aquele receio, mas se pintar a oportunidade eu vou fazer o gol, mas eu também não vou me forçar muito fisicamente para querer buscar logo esse gol. Ali até os 26 minutos do primeiro tempo, o Fluminense teve uma parada técnica que o Zubeldia teve uma leitura que ele mudou totalmente o posicionamento do time. O Savarino começou pela direita e o Canóbio na esquerda. Só que o time não estava tendo uma ligação muito boa naqueles lados. A gente viu que o Canóbio joga muito melhor no lado direito do que no lado esquerdo. E essa troca de colocar o Savarino no lado esquerdo funcionou. E o Canóbio do lado direito funcionou mais ainda. O time ficou mais dinâmico, o time conseguiu ir mais para o ataque. Uma jogada espirrada dentro da área. A gente viu a qualidade que o Jefferson Savarino, Jefferson Savarino, né, se eu não me engano, porque é Jefferson Soteldo, é a Jefferson Savarino, não lembro direito, mas o Savarino teve sua qualidade, a gente viu quanto que esse jogador tem tudo para acrescentar na equipe, o quanto que o Savarino tem tudo para ser um grande jogador no Fluminense. A gente viu jogada individual dele, ele conseguindo ali, no espaço que ele teve, ele conseguiu dar um chute totalmente cruzado, sem chance para o goleiro Bruno, que fez um ótimo jogo hoje. Deu toda a sua vida no jogo contra o Fluminense hoje, mesmo sofrendo os 3 gols. Mas o Savarino jogou bem no cantinho, jogada de muita felicidade ali do Savarino, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Um jogo que foi marcado pelo seu ex-clube, sendo eliminado no campeonato nas quartas de finais do Carioca, no dia anterior, no domingo. E hoje o Savarino vai lá e faz o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense e fazendo uma partida muito boa no jogo. Gostei da partida do Savarino, estava aparecendo no jogo, mas nitidamente ainda falta aquele entrosamento com o time. O trio de ataque junto com ele, com o Canóbio e o John Kennedy, o Savarino teve que conversar muito ali com o Ganso, que o Ganso a gente sabe que é um gênio, excelente jogador, jogou muito bem a partida de hoje, mas o Ganso não é um Lúcio Acosta que sempre corre para conseguir receber as jogadas muito rápido. Falta ali um pouco de entrosamento ali junto com o John Kennedy, que os dois não tiveram uma oportunidade ali de se ligar em jogadas, porém fizeram uma partida boa, consolidaram ali o jogo e depois passou um tempo o Canóbio, que merecia fazer o gol do Fluminense já fazia um tempo, merecia fazer esse gol, foi reservado para o dia de hoje, para ele conseguir se desculpar da torcida por aquele pênalti perdido contra o Vasco. Fez um gol numa bola desviada do jogador do Bangu, conseguiu espirrar a bola, o Canal fez o seu primeiro gol na temporada. Depois disso, a gente viu um Fluminense totalmente tomando conta do jogo. O Bangu não ameaçava o Fluminense, mas também o Fluminense buscava ali as suas ameaças, mas sem, sabe, com receio que eu te falo, com receio de se gastar muito fisicamente no jogo. Bernal meteu um chutaço no travessão. É outro jogador que merece fazer o seu gol logo, o Bernal. Bernal já está no seu, se não me engano, seu segundo ano. Vai para o seu segundo ano no Fluminense agora. E ainda não balançou as redes. E a gente sabe que o Bernal é um jogador que tem um chute muito forte, muito potente. E tá faltando o seu gol pelo Fluminense e ainda não fez. Porém, vai chegar no momento certo, na hora certa. Com isso, o segundo tempo do Fluminense, o Fluminense continuou na mesma posição de jogo, mas o Zubeldia queria resolver logo esse jogo, né? Com falta de opções no meio de campo, com Hércules lesionado. Guilherme Arana também está lesionado. Com falta de opções ali, a gente vê o quanto que a gente precisa ponderar contratações para a temporada. Porque se um jogador lesionar, a gente fica desfalcado para o restante da temporada. A gente só tinha um volante só apenas no jogo hoje à disposição, que era o Otávio.
Bernal e Martinelli saíram os dois volantes disponíveis, porque Nonato está no seu processo de transição, provavelmente estará no jogo contra o Vasco na semifinal, logo mais a gente fala sobre esse jogo, mas o Hércules está nesse problema físico e não vai conseguir jogar ainda, né? Voltou de lesão e já teve outra lesão contestada aí nesse ano, a sua segunda lesão no ano. E a gente vê que, tipo assim, falta opções pro elenco, sabe? A gente não tinha jogadores da base capazes ali de conseguir ter sua chance, ter sua vaga para suprir ali a ausência de Hércules e Nonato. Eu, tipo assim, eu poderia até falar, porque a gente não vê os treinos, mas poderia ter colocado o Davi Melo, poderia ter colocado o Luiz Fernando também, até o Agner, que é um jogador de meio campo também, nesse time para dar oportunidade para os garotos, sabe? Porque, pô, a oportunidade que eles têm ali de conseguir jogar e tudo, ter o seu tempo em campo. Porém, o Fluminense conseguiu jogar e o Lúcio Costa entrou no jogo, fez um meio de campo duplo ali, uma dupla ali junto com o Paulo Henrique Ganso. Depois o Bernal saiu, entrou o Otávio, o Fluminense continuou jogando. Depois o Santi Moreno veio, entrou pro jogo e o Soteldo também entrou para dar mais ritmo para os jogadores. A gente vê quanto que o Santi Moreno é um jogador que joga bem, joga mal, a gente não sabe como que vem o Santi Moreno pro jogo. Porém, o Soteldo a gente vê que é um jogador que a gente tem um pouco de esperança nele ainda. Gastamos um dinheiraço nele. Fez um 2025, final de 2025 ali, que só teve um jogo bom na carreira. Porém, terminou o ano bem com a torcida. Mas, Soteldo é um jogador que a gente vê que pode ser uma opção muito boa pro time em restante de jogos, restante dessa temporada aí. Fez uma partida muito boa também. Serna entrou como camisa 9. Por isso o Fluminense foi buscando ataque. O Fluminense buscando ataque, o Santi Moreno sofreu o pênalti. E o Paulo Henrique Ganso, como merece, fez o seu primeiro gol na temporada também. Paulo Henrique Ganso fez o seu gol de pênalti, merecia, foi homenageado no Maracanã hoje, os seus 300 jogos pelo Fluminense. Esse foi o jogo de 301, é verdade, porém foi homenageado lá no Maracanã os seus 300 jogos com a camisa do Fluminense. E com isso, foi coroado com seu gol. Coroado com seu gol porque merecia. O Ganso merece muito, porque, na minha opinião, não sei vocês, mas na minha opinião, o Ganso é ídolo máximo. E depois, cara, o jogo já andava tudo para ser um tranquilo, sem brigas ali, sem discussões. O Fluminense pegou o jogo, colocou debaixo do braço e é só esperar administrar o placar, talvez aumentar o placar do jogo ou segurar ali, fazendo alguns sustos e tal, só para passar o tempo. Porém, Santi Moreno tentou fazer uma jogada ali na defesa, que foi errado, tocou pro Freitas, que na fogueira o Freitas dominou errado. Enfim, resultou no gol. A torcida começou a vaiar o Freitas, que já tá manchado pela torcida. Eu faço uma pergunta para vocês. Por que o Ignacio ainda não é titular do Fluminense? O Ignacio não se mostra um jogador que, desde quando chegou no Fluminense, claro que teve suas lesões, chegou num ano bem conturbado, em 2024, demorou a fazer a sua estreia. Quando fez a sua estreia no Fluminense, fez um jogo bom, mas teve duas lesões más assim na temporada. No seu ano de 2025 fez um Mundial de Clubes perfeito, da melhor maneira que ele poderia fazer aquele Mundial de Clubes, porém teve lesões, isso veio atrapalhando ele, mas o 2026 do Ignacio e todas essas partidas que ele teve, claro que foram partidas contra times pequenos, sim, porém jogou, se eu não me engano, jogou contra acho que não jogou contra o Flamengo, acho que jogou contra o Botafogo. Porém, times pequenos do mesmo jeito. Conseguiu a sua segurança para jogar. Eu fico me perguntando por que o Ignacio não merece uma chance de titular. Eu pensaria muito, gente. O Freitas, a gente vê como que o Freitas é manchado pela torcida. Talvez uma vaia assim para ele assim, talvez o Zubeldin entenda que o Freitas não é um cara que que a torcida tem o prazer de ver ele ali. Porém, teve seu jogo, fez, errou, mas depois, quando fez o certo, teve até aplausos da torcida no jogo. Mas eu queria ponderar isso, cara. Por que o Ignacio não consegue ser titular do Fluminense, sendo que todas as partidas que o Ignacio faz são boas? Mas, enfim, vitória muito importante do Fluminense.
Agora a nossa semifinal contra o Vasco, uma revanche que a gente tem contra o Vasco. Esse jogo não vai ser um jogo normal, vai ser um jogo tratado como final, porque tem que ser tratado como uma final esse jogo. Aquela semifinal da Copa do Brasil ficou muito manchada com a nossa eliminação, porque a gente não merecia ser eliminado pelo Vasco da forma que foi. E a gente foi eliminado por incompetência do time, por a gente não ter um ataque plausível, né, no time, né, um ataque que fosse corresponder durante a temporada. Porém, enfim, hoje nós estamos um time melhor, um time mais consolidado. Eu espero muito que a gente pegue esse jogo de sábado, provavelmente seja sábado ou seja no domingo esse jogo. Provavelmente eu espero muito que o Fluminense venha com um olhar totalmente diferente nesse jogo. Venha com um olhar de garra, de revanche, que a gente consiga ganhar esse jogo, consiga ganhar precisamente os 2 jogos contra o Vasco, porque eles vão vir tirando onda para cima da gente, porque eles ganharam da gente na final. Porém, nosso time é muito mais forte. O que falam aí que o time do Vasco é muito mais forte no papel do que o do Fluminense, eu concordo muito. Concordo muito. Na verdade, eu discordo muito. Eu falei errado aqui. Eu discordo muito que o time do Vasco é melhor do que o Fluminense. Não tem como concordar que o time do Vasco, do jeito que o Vasco está jogando, ser melhor do que o Fluminense. O Fluminense joga, pratica um futebol muito bom. E isso precisa ser jogado em campo, precisa ser tratado de uma forma totalmente diferente. Claro que a gente vai ter um jogo contra o Palmeiras. Agora a gente vai ter essa semana livre, sem jogos. Aí nosso primeiro jogo no sábado, domingo, contra o Vasco. E depois a gente vai ter que viajar para São Paulo para jogar contra o Palmeiras, que vai ser um jogo bem difícil também. Para depois jogar o jogo da volta contra o Vasco no Campeonato Carioca. Vai ser um jogo difícil? Com certeza. Porém, tem que ter força máxima nos 3 jogos, porque são muito importantes para a gente conseguir classificação para a final e também mais 3 pontos no Brasileirão. Mas enfim, essa aqui foi a nossa análise, nosso apito final. Fluminense 3, Bangu 1. Rumo à semifinal agora, vamos esperar o jogo contra o Vasco, semana de preparação, vai dar tudo certo, vamos ser campeões da Copa do Campeonato Carioca, na verdade. Enfim, deixe seu like, se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, não pede por nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, que daqui a pouco tem mais vídeos aí pra gente atualizando sobre o Fluminense, beleza? Tamo junto, galera.